Olá, a paz do Senhor para todos que ouvirem este áudio. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha abrir as nossas mentes, os nossos corações e nos dê o discernimento que tanto precisamos para entendermos a Sua palavra, para entendermos tudo que o Senhor nos comunica através dos seus filhos e das suas filhas, que Ele usa neste mundo, neste presente século. Eu aqui trago uma meditação da Palavra de Deus como um alerta, tanto para a Igreja do Senhor Jesus, como para esta geração que vive sofrendo pelo conhecimento, pela falta do conhecimento da Palavra de Deus. E por não terem conhecimento da Palavra de Deus, não conhecem a verdade, e não conhecendo a verdade, também não têm os dons da sabedoria, do discernimento, e facilmente são envolvidos e enganados pelos falsos pregadores, pelos falsos profetas, que hoje estão em grande escala no nosso meio, inserido no meio do povo de Deus, distorcendo o Evangelho, acrescentando ou tirando alguma coisa do Evangelho, com palavras bonitas de alta ajuda, em que hoje não existe mais homens e mulheres de Deus pregando a genuína palavra do Senhor, mas sim preletores e palestrantes, porque usam esse nome que é para impressionar as pessoas. Palestrantes que levam palavras de alta ajuda, que distorcem o Evangelho. E assim é o que nós vemos que está acontecendo no meio do povo de Deus. E há de convir que nesses últimos dias a palavra do Senhor nos adverte que tudo isso deveria acontecer. Então ele disse: se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. Mas nós sabemos que aqueles que conhecem a genuína palavra de Deus, que vivem a genuína palavra de Deus, que têm comunhão com o seu Criador e profundidade com Ele, jamais será enganado, porque tem os dons da sabedoria, os dons do discernimento, os dons da revelação da palavra de Deus, e não serão enganados facilmente. É por isso que o sistema que coordena e governa o mundo hoje tem raiva do cristianismo e dos genuínos cristãos, porque sabem que são detentores do conhecimento da palavra de Deus. E Jesus, na sua palavra, ele é bem enfático. Ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. É por isso que o inimigo faz de tudo para que os homens não leiam a Bíblia, e se leem, não entendam. Porque não leem com propósito, não leem com santo temor, não leem com o intuito de aprender a palavra de Deus, nem leem com o propósito de se salvarem através da palavra de Deus, através da obediência e da servidão ao Senhor. Então vamos aqui à palavra do Senhor, que já nos mostra as características desta presente geração que estamos a contemplar hoje. No livro de Mateus, louvado seja Deus, no capítulo 24, versículos 37, 38 e 39, a palavra do Senhor nos mostra claramente os desígnios dessa geração hoje. Está escrito assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então está aí, meus amados, a palavra de Deus, ela é clara, objetiva. Só um louco que não entende, só uma pessoa anormal que não entende.
porque as próprias traduções dos nossos dias facilitam o entendimento, né? As traduções mais recentes. Então, aqui diz que, como foi nos dias de Noé, quer dizer que o que estamos vivendo hoje, os dias de Noé são comparáveis, porque dizem que as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam de casamento, e hoje é diferente. No abrir e piscar de olho e no estalar de dedos, as pessoas se casam, se separam, as pessoas se prostituem, usam drogas, então faz tudo que a carne manda fazer, tudo que a carne pede. Os homens hoje vivem dominados pelos desejos bestiais da carne. Então os frutos da carne não são nada bom para Deus. Então aí está as características de uma geração que contemplamos hoje. E nós sabemos que a palavra de Deus, como eu disse, ela é direta, né? Então esta mensagem, como eu disse, primeiramente para a igreja do Senhor Jesus, e também está inserida para os homens, de uma forma geral. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus diz que os cristãos deveriam ser o povo mais feliz de toda a terra, independente de toda e qualquer circunstância. A igreja deveria ser como uma água doce no deserto, para um mundo cansado e sedento. Mas nós nos tornamos a versão religiosa de uma sociedade vazia e insatisfeita, onde hoje o que vale é o quanto temos. Não é verdade? Não é assim que está acontecendo hoje? Não é assim que vemos a realidade hoje? Né? Então, se a palavra de Deus diz que os cristãos deveriam ser o povo mais feliz da face da terra, comer o melhor desta terra, então tem alguma coisa errada se isto não está acontecendo. Não é isso? E isto precisa começar a mudar agora, hoje, imediatamente. Estou falando dessa forma aqui para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. Se hoje a igreja não desfruta das promessas de Deus que nos diz que nos diz e nos garante que nós comeríamos o melhor desta terra, é claro que algo está errado. Se a igreja perdeu a sua autoridade espiritual, louvado seja Deus, algo está errado. Então, meus irmãos, a igreja, quando eu digo que ela perdeu a sua autoridade espiritual, isto é notório, porque ninguém quer pagar o preço de uma vida cristã genuína e vitoriosa, que é uma vida de oração. E vida de oração são poucos que se comprometem a viver e a praticar. E se a igreja também perdeu a sua autoridade espiritual, é como eu disse, tem alguma coisa errada. O que é autoridade espiritual? É ser sal e luz deste mundo. É não deixar que o mundo apodreça no pecado, que o mundo mergulhe no pecado. Porque Jesus diz, ide pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, o que não crê, não precisa falar mais nada. Já sabemos que o destino é terrivelmente macabro, digamos assim. E se não comemos o melhor desta terra, se não curamos enfermos, como Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, se comerem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Não é assim que está escrito? Então, se a igreja não cura os enfermos, não expulsa os demônios, algo está também errado. Se não existe mais nos homens amor, respeito, consideração, afeição e compaixão,
algo está errado no meio do povo de Deus e no meio desta geração. Como eu disse, essa mensagem, esse alerta, é para os homens de uma forma geral, primeiramente para a igreja, depois para esta geração de uma forma geral. Então, o que nos impede, como igreja, de sermos seres humanos com características de seres humanos? O que nos impede, vocês sabem o que é? É a nossa falta de observação, falta de o homem examinar-se a si mesmo, né? E o que nos impede também de olharmos para o alto, agora aqui estou falando de uma forma geral, tanto para a igreja do Senhor como para os homens de uma forma geral. O que nos impede de olharmos para o alto é justamente o lixo e o entulho que acumulamos e carregamos dentro de nós. Que são isso? Inveja, ódio, rancor, ressentimentos e muita hipocrisia. Isso não se vê só lá no mundão, não. Isso que eu acabei de falar se vê dentro do povo de Deus hoje, dentro da igreja, contaminada, embriagada com o mundo. Né? Então, meus amados, essa carga velha de entulho, absorvido de um mundo que jaz no maligno, tem prejudicado tanto a igreja do Senhor Jesus, como os homens de uma forma geral, a sociedade como um todo. E é justamente por isto que esta sociedade secular, abarrotada de pecados, que vive seus dilemas e vive na vida de pecaminosidade, libertinagem, né? Eles odeiam a Deus. Por que odeiam a Deus? Porque o pecado, ele bate de frente. Aliás, porque a palavra de Deus, ela bate de frente com o pecado. Então os homens não gostam de ser apontados como pecadores. Quando fazemos isto, nós somos taxados de santarrões, de pessoas discriminatórias. É assim que eles estão tentando nos combater, dizendo que somos pessoas que fazemos pré-julgamento, somos pessoas que apontamos falhas e defeitos. Não somos nós, mas sim a palavra de Deus. Deus, ele não quer que ninguém se perca, ele ama o pecador, mas o pecado o aborrece. Né? Então, a sociedade secular, como eu disse, abarrotada de pecado e de uma vida totalmente na contramão de Deus, eles odeiam a Deus, porque não querem se corrigir, não querem se converter, não querem andar na presença do Senhor. Eles querem milagre, eles querem a cura, eles querem andar de bem, se sentir bem, mas não querem adorar o Criador e obedecer ao Criador, que é o dono da vida. Então, a cultura secular dos homens, que se diz moderna, né, nos tornaram também descartáveis. Sim, a cultura secular dos homens hoje, que se diz moderna, nos tornaram descartáveis. E por conta disso, veio e entrou e entra os transtornos psicológicos, como a ansiedade e a depressão, que é o que nós vemos hoje. As pessoas andam ansiosas, depressivas, em pânico, desesperadas, correndo de um lado para o outro, né? Pelo amor de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Dando continuidade aqui, nosso raciocínio, nós vamos ver o que realmente, o que é a ansiedade. Vamos ver como a Bíblia nos ensina
e nos aponta o que é a ansiedade, conforme a palavra de Deus, conforme o discernimento da sua palavra e a verdade da sua palavra. Então sabemos que, pela palavra de Deus, a ansiedade, ela é a ponte para a depressão, porque liga uma coisa à outra, né? E ela desencadeia uma série de problemas associados ao fracasso na vida das pessoas, que justamente as pessoas começam a ficar ansiosas quando elas muitas vezes não conseguem ter paz, alcançar seus objetivos e ver uma vida plausível diante da sociedade. Então o ser humano, ele é insaciável, ele digamos assim, o ser humano ele é uma pessoa inquieta. Pronto. É isso. Insaciável, inquieto. Por quê? Porque caminha à margem de Deus, na contramão de Deus. E como eu disse, não conhecendo a Deus, ele não se enche, não se locopleta com Deus. E o mundo tenta preencher ele com seu lixo social, com seu lixo psicológico, com seu lixo cultural. Então o homem se apega a isso achando que vai resolver seus problemas, né? E como eu disse, né? Tudo isso desencadeia uma série de problemas associados ao fracasso na vida das pessoas. Vamos ver que tudo que acontece hoje nesta sociedade é fruto do descaso e de uma vida afastada de Deus. Então, o que nós conseguimos perceber diante dos fatos, diante de toda essa análise que já fizemos, é que a ansiedade, segundo a palavra de Deus, ela é o resultado natural do ser humano que não conhece Deus, né? E centraliza suas esperanças e seus anseios em qualquer coisa, coisas menor do que Deus e a sua soberana vontade para todos nós. Ou seja, em vez disso, focam suas melhores esperanças e expectativas nos homens, na ciência, na tecnologia e em tudo que é limitado como o próprio homem. Em vez de focar em Deus, que é ilimitado, que é o nosso socorro bem presente, que é a solução para todos os problemas, porque na palavra de Deus nós sabemos que não existe essa palavra associada a Deus como um ser limitado. Não, Deus não é como o homem, falho, limitado e errôneo como o homem. Deus, ele é supremo, absoluto, onisciente, onipresente, onipotente. Então, a palavra impossível não está no dicionário de Deus. E os homens, eles por não serem espertos e bons observadores e não se examinam, não estão nem aí. Só cai a ficha quando os problemas chegam, quando as circunstâncias chegam, quando a humilhação chega, né? Aí é que eles se lembram de Deus, alguns até vagamente. Então, a partir daí, os homens passam a colecionar decepções, uma atrás da outra, mas mesmo assim, continuam cegos, correndo atrás do vento. Por que isso acontece? Porque a palavra de Deus diz que o Deus deste século, que nós não precisamos discriminar, porque acho que minha palavra, para o bom entendedor, é bastante, mas eu vou dizer, o Deus deste século é Satanás. Ele cega o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho do Senhor, a luz da palavra de Deus, a luz da semente da vida, que é o Evangelho do Senhor.
né? A gente fica se perguntando, mas por que os homens são tão teimosos? Que os homens são tão, podemos dizer assim, na minha concepção são burros, incoerentes, inconsequentes. E por que apesar do homem às vezes viver e até chegar no fundo do poço, não acorda a tempo? Por que será que isso acontece? Né? Por que essa geração era tão perversa e má, tão desorientada? A palavra de Deus tem resposta para tudo isso, viu? Tem resposta, sim. Deus não deixa ninguém sem resposta. É por isso que eu digo que quem não conhece a palavra de Deus está patinando, está vivendo uma vida só por viver, porque não sabe por que está aqui, não sabe de onde veio nem para onde vai. E é por isso que o seu próprio coração, a sua própria mente o atormenta, porque sabe que ele não se encontra em comunhão com o seu Criador. Isso cria um conflito dentro dele, né? E o homem, para se preencher, ele faz de tudo. Ele busca nos vícios do álcool, nas drogas, na bebida, na prostituição. Enfim, sai que nem loucos procurando se preencher com alguma coisa que não preenche, porque o local, o lugarzinho de Deus na vida dos homens, só quem preenche é Deus. Não adianta tentar preencher com outra coisa, principalmente com coisas vãs, limitadas e temporais, como as coisas desta vida. Então vamos ver aqui, na palavra de Deus, louvado seja o Senhor, a resposta para tudo isso. A palavra de Deus é maravilhosa por isso, é por isso que eu amo esta palavra. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, louvado seja Deus. Eita! Pois aqui está a resposta para você que não conhece a palavra de Deus. E para quem conhece, vai tomar conhecimento agora. Porque a palavra de Deus, como eu disse, não tem coisa melhor. Então, capítulo 3 já começa dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, a palavra de Deus diz: afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nenécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Aqui está falando de prostituição, né? O versículo 7 continua: que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobo quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Ou seja, aqui está se referindo ao que nós falamos lá no início, a geração de Noé, que também tinha essas características. Então está aí, meus amados, a resposta para todo desatino, para todo insucesso e para toda fraqueza do ser humano de uma forma geral. E para a igreja também. A igreja do Senhor precisa despertar enquanto é tempo. Porque tudo isso que está acontecendo no mundo acontece também dentro da igreja, dentro das congregações. Por quê? Porque se contaminaram, perderam a identidade espiritual, perderam o padrão que é santidade. E quando alguém se levanta para falar isso, bater contra o pecado, muitos se enraivecem, muitos se iram. Dizem que a pessoa quer ser melhor do que a outra, que o cara quer ser o bambambam, que o cara quer ser santinho ou santarrão. Não. Simplesmente não é uma coisa nem outra, simplesmente
Como eu disse, o padrão da igreja é santidade. E por conta disso, nós não vemos mais santidade na igreja, ordem e decência nos cultos. Os cultos não são mais racionais, e sim emocionais, com palavras de autoajuda, com coisa que não tem nada a ver com o genuíno e verdadeiro evangelho. Jesus, nas suas pregações, ele falava de céu e de inferno. Jesus falava e batia contra o pecado. E justamente por isso que foi perseguido, que foi odiado. E o condenaram à morte de cruz. Porque quem se levanta, principalmente no dia de hoje, contra o pecado, tem que ser forte, tem que ser prudente e ao mesmo tempo audacioso. Pedir sabedoria do alto, mostrando dentro desta palavra, como eu estou mostrando aqui, que o pecado é a porta da destruição do homem, de povos e nações. Isso precisa ser estancado, precisa ser barrado. A igreja tem que assumir a sua postura, a sua posição e o seu papel de sal e luz deste mundo. A igreja tem que expulsar demônios, sim. Tem que curar os enfermos, sim. A igreja tem que fazer CID para que o mundo não apodreça no pecado, para que as trevas não avancem além do que já está avançado. Deus vai cobrar da sua igreja. Deus vai cobrar do seu povo. Todo esse desatino, esse descaso de ficarem na zona do conforto, de ficarem no bem bom da vida, achando que está tudo bem. Mas só vão acordar quando for tarde, quando o Senhor soar a trombeta e os seus amados, seus escolhidos, seus obedientes, os seus tementes que andaram em santidade serão resgatados, e o resto ficará a ver navios e apavorados em pânico, correndo de um lado para o outro, que é o que vai acontecer. Se você ficar, independente de ser crente ou não, vai ser um pânico para todos os povos e nações. Vai ser uma coisa terrível. Então acorde, você que a igreja acorde enquanto é tempo. Você que se diz cristão, acorde enquanto é tempo. E você que ainda não é cristão, genuíno e verdadeiro, acorde também enquanto é tempo. Corra para os braços do Senhor. Se declare ao Senhor. Aceite o seu Filho como seu único suficiente Salvador, porque o preço já foi pago. Jesus já pagou o nosso passaporte para a eternidade. É só querer, é só questão de escolha. E esta escolha tem que ser aqui e agora. Não é depois não, não é depois que parte para o outro lado não, é aqui, em vida. Porque tem que se arrepender. A mensagem de João Batista era arrependei-vos. E continua sendo a mesma mensagem, a palavra de Deus não mudou. O apelo continua sendo o mesmo, arrependei-vos. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados. E não havendo remissão de pecados, não há salvação. E não havendo salvação, há condenação. Então acordem enquanto é tempo. Geração perversa e má. Igreja fraca, contaminada com este mundo, acordem enquanto é tempo. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Tenha misericórdia de todos nós, tanto da sua igreja como desta geração. A minha oração é que Deus derrame o seu Espírito sobre toda a carne, avive a sua obra no meio dos anos, avive a sua igreja e o seu povo, e que muitos sejam agraciados, e que muitos corram para os braços do Senhor, enquanto é tempo. Que a sua igreja se erga, se levante, se renove e se restaure na palavra do Senhor. Se arrependam também enquanto é tempo, igreja do Senhor, pelas suas maneiras de viverem na zona do conforto, não se importando com mais nada, não se importando com as almas que estão aí sofrendo e padecendo pela falta do conhecimento da palavra de Deus. O mundo está pedindo socorro, povos e nações estão pedindo socorro. Só a igreja que não está enxergando isso. E quem ora hoje é uma minoria, quem vive hoje em santidade é uma minoria. Podem ter certeza disso. Que Deus tenha misericórdia mais uma vez de nós. Continue orando uns pelos outros, pregando esta palavra. Porque sem isso não seremos nada nesta terra, não significamos nada. Se não fizermos o ídolo do Senhor Jesus, é tudo em vão, a nossa vida cristã é em vão. E é inútil, e somos falsos pregadores, falsos mestres e falsos cristãos. Se não pregarmos esta palavra veementemente, como diz o Senhor Jesus, e de pregar meu evangelho a toda criatura.
Isto é uma incumbência da igreja. Jesus não pediu por favor, ele está no imperativo. Ide. Louvado seja o nome do Senhor. Que Cristo mais uma vez nos abençoe e tenha misericórdia de todos nós. Supra as nossas necessidades, nos livre e guarde todo mal. E que Deus acorde a sua igreja enquanto é tempo. Sacuda ela, tire ela da zona do conforto enquanto é tempo. E quem ouviu esta palavra, quem ouviu esta meditação da palavra de Deus, tome ciência disso em nome de Jesus.